Olá, a paz do Senhor. Mais um Minuto de Esperança. E o Minuto de Esperança de hoje eu quero convidar você a meditar sobre prudência. Você é uma pessoa prudente? Vamos observar hoje o que é a prudência. Por que necessitamos da prudência? Porque ela se faz tão necessária nesses dias que estamos vivendo. Prudência nos leva a nos desviarmos do mal e a evitar confrontos diretos em provocações para que percamos a nossa paz. Então, a prudência é extremamente importante nesses dias, nesse tempo que nós estamos vivendo. Sem prudência, é impossível ter uma vigilância eficaz. A prudência ela é extremamente necessária nesse tempo que estamos vivendo. A prudência era considerada pelos egípcios a primeira virtude, os egípcios antigos. Eles comparavam a prudência, eles representavam a prudência por uma serpente. Uma serpente que tinha 3 cabeças. A cabeça de um leão, a cabeça de um lobo e a cabeça de um cão. No entendimento deles, uma pessoa prudente ela devia ter a astúcia da serpente, a percepção da serpente, a força do leão, a agilidade do lobo e a paciência de um cão. E eu quero convidar você hoje a observar a prudência de uma mulher, de uma personagem bíblica chamada Abigail. Mas antes disso, deixa eu compartilhar com você o texto de hoje para a nossa meditação. 1 Crônicas, capítulo 22 e verso 12, nos diz assim: O Senhor te dê sabedoria, tão somente prudência e entendimento e te instrua acerca de Israel. E isso para guardar a lei do Senhor teu Deus. Então, o desejo do meu coração hoje é que o Senhor Deus te dê sabedoria. Eu não sei que decisões você precisa tomar, eu não sei como você está encarando este momento que nós estamos vivendo, mas eu venho te dizer nesta manhã, deste dia de hoje, que nós necessitamos de prudência. Prudência é, por exemplo, alguém dizer, use máscara. E você, quando sair, precisar resolver alguma coisa, usar uma máscara protetora. Prudência, por exemplo, se prevenir das doenças. Prudência, por exemplo, é pensar antes de falar, pensar antes de agir. Isso é prudência. Prudência é observar em volta, olhar com sabedoria e tomar as decisões certas para agir segundo a prudência. Isso é prudência. E para que nós possamos entender melhor o significado dessa qualidade, dessa virtude, que era considerada a primeira virtude, que todas as outras caminhavam ou estavam em redor da prudência. Eu quero falar com você o que está em 1 Samuel, capítulo 25, da história de uma mulher chamada Abigail. Abigail, ela é considerada uma mulher sábia, uma mulher prudente e uma mulher formosa. Mas ela não era dita e vista somente pela qualidade de ser bela. Ela é lembrada todas as vezes que o nome dela é mencionado na Bíblia, pela prudência. Todas as vezes que nós vamos falar de Abigail, nós falamos da sua sensatez, da sua prudência ao tomar decisões. A Bíblia diz que ela era casada com um homem chamado Nabal. Nabal significa estúpido, ignorante. E o nome dele, não se sabe se ele recebeu esse nome dos seus pais ou se esse nome foi surgindo ao longo da sua caminhada, exatamente por causa das suas atitudes malignas, das suas atitudes grosseiras, porque ele era um homem prepotente, arrogante, que não ouvia nem obedecia ninguém. A Bíblia também nos informa que este homem ele era muito rico.
extremamente rico. Não sabemos se Abigail casou com esse homem por um acordo feito dos pais, com os pais desse homem, porque nós sabemos que naquela época os casamentos, na maioria deles, eram arranjados, eram casamentos que eram feitos a partir de um acordo entre as famílias, entre os pais. Então, para que nós possamos entender essa situação, nós não sabemos se Abigail foi forçada a esse casamento por um acordo familiar. Certo é que ela respeitou e honrou esse acordo. E mesmo sendo alguém sensata, sábia, prudente e muito bela, casou-se com esse homem ignorante, perverso e que não tinha temor a Deus. E a Bíblia diz que esse homem, que era muito rico, ele tinha algumas propriedades, algumas herdades numa localidade chamada Carmelo, um local muito próspero, mas também muito montanhoso, muito perigoso, ficava numa extrema. E muitas vezes tinha muitos predadores, muitos animais, e tinham também muitos salteadores, ladrões que vinham e arrebatavam os rebanhos das pessoas. E ele tinha, esse homem, 3.000 ovelhas, 1.000 cabras e muitos servos, muitos pastores. E esses pastores iam até esse Carmelo para levarem essas ovelhas, essas cabras, para comerem, porque no local mesmo onde ficava a sua fazenda, era um local árido, um local mais seco. Então esses pastores passavam um período nesse local, dando alimento a essas ovelhas e a essas cabras, que eram muitas. E durante esse período que esses pastores iam levar esses animais para se alimentarem, Davi estava nessa época fugindo do rei Saul, que queria matá-lo, e Deus tinha um propósito na vida de Davi. Ele já tinha sido ungido rei de Israel, e ele ficava nessa região com mais de 600 homens. E a Bíblia nos informa que esses homens de Davi, juntamente com Davi, fizeram como que uma muralha de proteção com esses pastores de Nabal, trazendo cuidado, não permitindo que nenhuma das suas ovelhas se perdessem, não permitindo que nenhum perigo os alcançassem. Eles mesmos poderiam chegar e tomar algumas ovelhas para se alimentar, mas eles nunca o fizeram isso. Pelo contrário, antes protegeram e cuidaram de tudo que era de Nabal. Passou um período e Nabal estava na época da tosquia, na época das colheitas, e quando acontecia isso, ele dava um grande banquete, fazia uma grande festa, e Davi agora, com todos esses homens, estão com fome, e Davi pega e manda 10 desses homens até Nabal e diz: meu senhor, se eu encontro mercê diante do meu senhor, que o meu senhor possa nos mandar algum alimento, porque estamos precisando. Porém, Nabal, que era um homem mau, que era um homem perverso, que era um homem sem temor a Deus, sem discernimento e sem sabedoria, não tinha nenhuma prudência, manda uma resposta para Davi dizendo: quem é Davi? Eu não conheço quem é Davi. Sendo que ele conhecia, porque com certeza seus pastores, ao retornar da tosquia, disseram: olha, senhor Nabal, tudo correu bem, porque Davi nos guardou juntamente com seus homens. Porém, aquele homem despreza Davi. E quando aqueles moços de Davi chegam a Davi e contam o que aconteceu, Davi se enche de fúria e diz que até o final do dia não ficará vivo na casa de Nabal nenhum ser vivente, desde os animais as pessoas. Davi se enche de ira. Lembre-se que Davi era um guerreiro, e um guerreiro que nunca tinha perdido uma guerra. E Davi agora tinha 600 homens totalmente preparados ao combate. Seria um massacre total. E um dos empregados daquela casa, provavelmente um dos pastores que conhecia Davi, sabia do trabalho de Davi, procura Abigail. Conta para Abigail o que aconteceu. Diz tudo isso que eu disse para você, ele diz para Abigail. E rapidamente, Abigail, com toda a prudência, analisa a situação, pensa no que está acontecendo, conhece o seu marido, sabe que ele era um homem mau, sabe que ele era um homem que não sabia ouvir, era um homem ignorante, e ainda mais que ele estava no meio de um banquete. Então, com certeza, ele estava cheio do vinho. Dificilmente ele iria ouvir a sua esposa. Talvez você esteja vivendo em um casamento, em um relacionamento, ou no trabalho, seja onde for, onde você tem que conviver com pessoas ignorantes, muitas vezes até estúpidas, com pessoas às vezes que não lhe tratam com o devido respeito que você merece.
Mas eu te convido hoje a seguir as atitudes de Abigail. Apesar de Abigail viver com este homem, ela o respeitava. Ela o respeitava e ela era temente a Deus. Ela agia segundo o que Deus colocava no seu coração. E Abigail rapidamente reúne aí alguns jumentos, alguns moços, e como ela era uma mulher muito prudente, era um banquete, ela tinha feito comida suficiente para muito tempo, junto com suas servas, com suas empregadas, e ela junta ali comida que dê para todo o exército de 600 homens de Davi comerem e se satisfazerem. E ela bota ali muita coisa, é pão, é vinho, é cachos de uva, cachos de passas, pasta de figos, muitas coisas para levar e presentear Davi. E ela já manda aqueles moços ir na frente, ela vai atrás, e quando ela avista Davi está vindo com 400 homens. Irmãos queridos, 400 homens, chegando na terra de Nabal, na fazenda de Nabal, não ia ficar ninguém vivo. E Abigail, quando ela avista Davi, ela se lança no chão, se prostra no chão, demonstrando toda a sua sabedoria e prudência. E ela diz para Davi: "Oh, meu Senhor, eis aqui a tua serva, a tua escrava. Meu Senhor, não me tenha por filha de Belial. O meu esposo, o meu marido, ele é um homem, como diz o próprio nome dele, insensato. Ele é um homem estúpido, ignorante. Como diz o próprio nome dele, Nabal significa estúpido ou insensato. E Abigail significa alegria do pai, o nome de Abigail. Então Abigail chega para Davi, e quando ela diz aquilo para Davi, o coração de Davi é tomado pelo Espírito de Deus, que o acalma naquele momento e faz com que ele reflita no que ele estava indo fazendo. E Abigail procede dizendo, continua dizendo a Davi: "Para que o meu Senhor não venha fazer algo que depois venha lhe trazer pesar no coração, ou seja, um peso na sua consciência. Para que o meu Senhor esteja diante de Deus com a consciência tranquila. O Senhor não pode agir dessa maneira." E Abigail encontra graça no coração de Davi. E Davi diz: "Bendito seja Deus que te mandou aqui e me impediu de me vingar." Porque o Senhor era a vingança de Davi. Era o Senhor que pelejava por Davi. E Davi fazendo aquilo, ele ia trazer isso ao seu coração depois com pesar. Porque ele tinha agido no momento de ira. Um momento de muita raiva. Então ele não foi prudente. Porém, Abigail, com toda a sua prudência, traz a Davi de volta ao bom senso. Ao bom senso. E Davi não vai até ali e não mata aquele homem. Passando, a Abigail volta para sua casa, chega lá, o homem está mais bêbado ainda, mais ignorante, então ela não fala nada, fica em silêncio. No dia seguinte, como uma boa esposa, como uma mulher prudente que ela era, que apesar do marido que ela tinha, ela o respeitava, o honrava, ela chama seu marido e conta tudo o que aconteceu e do grande livramento que Deus concedeu a eles, graças à atitude dela. E ela compartilha com aquele homem. O homem fica tão furioso, o homem fica com tanta raiva, que o homem fica pedrificado, o homem fica imóvel. E ele passa assim por 10 dias. Terminando os 10 dias, aquele homem morre. E Abigail agora fica viúva. Abigail, por sua atitude de prudência, Deus a livrou de um casamento que trazia sobre ela opressão, trazia sobre ela sofrimento. Quantas vezes aquele homem estúpido não tinha destratado Abigail, porém ela continuava sendo uma esposa prudente, uma mulher sábia, uma mulher que vivia os planos de Deus para a vida dela e para o seu casamento. E passando aqueles dias que aquele homem morreu, chega a notícia até Davi. E Davi manda um dos seus moços lá e diz para Abigail que quer casar-se com ela. Abigail aceita e casa-se com Davi. E Abigail deixa de ser a esposa de um estúpido para se tornar uma rainha em Israel, porque Deus honrou a prudência de Abigail.
Então eu convido você hoje a ser prudente nas suas decisões, a ser prudente na sua maneira de proceder, na sua maneira de agir, na sua maneira de tratar. Não deixe que os outros determinem quem você é. Seja você mesmo, independente das atitudes dos outros. Trate bem, honre, perdoe. Haja com prudência, e o Senhor Deus, é Ele que vai te honrar, é Ele que vai mudar a tua história, é Ele que vai lhe tirar do momento de tristeza, de um momento de luta, para um momento de honra. É Deus quem vai fazer. Assim como Deus fez na vida de Abigail, Deus pode fazer na sua vida. Seja prudente, tenha prudência, haja com prudência, seja vigilante. E lembre-se do conselho que Davi dá a Salomão, que foi o texto que nós lemos hoje. O Senhor te dê sabedoria, tão somente prudência e entendimento, e te instrua. E isso para guardar a lei do Senhor. Que o Senhor te dê esses atributos para que você viva bem. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a nossa nação. E boas notícias estão chegando. Essa crise está passando e nós vamos chegar do outro lado, e que possamos chegar melhores e prudentes. Deus te abençoe.